Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso webinar, tá? Hoje a gente vai falar um pouco aí das VHMs da XOR e como elas podem tornar aí praticamente qualquer máquina, né, compatível com a indústria 4.0, tá? Tornar aí as máquinas conectáveis, tá? Já vou deixando meu agradecimento aqui a todos que estão participando da live. Caso surjam dúvidas aí durante a apresentação, fiquem à vontade para mandar no nosso chat, que nós vamos respondendo da melhor forma possível, tá? Então, começando aqui pelas linhas, né, de HMs XOR, desde a de entrada a linha Smart, EX200, 700, JSmart, XOR e as VHMs Mobile, tá? Vamos falar um pouco desses hardwares ali. Começando pela linha Smart, tá? Que seria as VHMs de entrada, tá? Da XOR. Então, nessa opção nós vamos ter aí telas de 4.3, 7 e 10 polegadas, com seu touchscreen resistivo, e todas elas já vêm aí com as portas seriais aí 232, 422, 485, Ethernet e USB, tá? A construção da CHM, ela é toda em plástico, tá? Porém, ela, mesmo tendo essa construção mais simples, ela vai ter ali a proteção IP66 dela e diversas certificações, inclusive para a área classificada. Então, mesmo sendo assim uma HM de entrada, né, ela já tem aí umas características de HMs mais completas, tá? Ela tem uma memória de 512 MB de RAM e ela possui também acessório para instalação em parede. Então, se você tem uma aplicação ali hospitalar ou até mesmo residencial que você não tem um painel, né, de uma máquina ali para estar fixando essa HM, ela tem alguns acessórios que permitem a instalação dela direto na parede, ali embutido na parede. Então fica uma instalação bem limpa, bem clean ali, tá? Depois dela nós temos a linha X200, que com opções de display de 5, 7, 10 e 15 polegadas. Essa linha a gente costuma dizer que ela está entre a Smart, a de entrada, e a Top X700, tá? Por quê? O hardware dela é de topo de linha, né? Processamento, memória ali muito veloz. Porém, a parte de construção dela que dá fica no intermediário ali. Então, ela tem o frontal de vidro, né? Igual a X700, que é o topo. Porém, a traseira dela vai ser de plástico, né? Acredito que com essa combinação ali fica um custo bem interessante no final do produto. Então, seguindo as características dela, vai ter um touchscreen capacitivo multitouch, né? Diferente já da Smart, que é resistivo. Então, consigo ali fazer gestos, né? Pinça, arrastar. Então, eu consigo fazer algumas aplicações diferentes já por ela possuir esse tipo de touchscreen. Ela também vai ter as portas serial Ethernet, assim como na Smart, porém ela tem uma porta CAN adicional que a gente não tem lá na primeira linha, tá? Tudo isso já é incorporado dela de fábrica. A proteção dela também vai ser IP66, e aí uma outra diferença aqui grande que a gente vê é na parte do processamento. Ela já vai ter uma CPU de 64 bits, quad-core de 1.6 GHz, tá? E uma memória de 2 GB. Então isso permite ter uma fluidez aí bem melhor, né? Uma operação bem mais fluida, tá? Ela, por ser um lançamento, né, ela está em processo de certificação, então vai ter menos certificações do que a Smart. Mas acredito que futuramente essa quantidade de certificados vai aumentar sim, tá? Devido a ela possuir essa CPU, né, bem quad-core ali, 1.6, a partir ali do tamanho de 15 polegadas, ela já tem uma tela também com uma resolução bem alta, Full HD, tem um alto brilho, então é uma apresentação, assim, uma tela bem bonita, tá? Depois a gente passa para a linha X700, né? Aqui já seria o topo de linha, com opções de 5, 7, 10, 15 e 21 polegadas. Aquela também, a partir de 15 e 21, você já vai ter uma tela Full HD, né? Com uma alta resolução. O touchscreen dela, assim como a X700, é o capacitivo multitouch. Então, nessa parte frontal ali do display, ela vai ser, tanto a X700 quanto a X200, ela vai ser bem parecido, tá?
Ela vai ter as portas também serial Ethernet. E aqui, se vocês notarem, vocês podem até dizer, mas essa é o topo de linha, mas ela não tem a porta CAN que a intermediária tem. Exato, ela não vem com a porta CAN já default nela, né, de fábrica. Porém, se vocês repararem ali na foto da traseira dela, ela permite você adicionar módulos plugins, tá? Então eu consigo adicionar um módulo CAN, eu consigo adicionar um módulo Profibus, por exemplo, eu consigo colocar um módulo GPS não, desculpa, GPRS. Então eu consigo ter uma entrada ali para chip de operadora, ter Wi-Fi, enfim, itens esses que as outras duas linhas não permitem, tá? Então tanto na Smart quanto na X200 eu não consigo adicionar nenhum plugin, tá? Eu consigo adicionar inclusive plugin de I/O, tá? Eu consigo colocar entradas e saídas nessas VHMs também da linha X700. Ela vai manter ali a proteção do IP66, a CPU dela também e a memória vai ser igual ao da X200, né? A parte do hardware das duas são bem parecidos. E a construção dela é totalmente em metal, tá? Então aqui é uma VHM muito mais parruda do que as outras duas, né? É, metal total nela, então eu tenho uma construção bem mais robusta, tá? Vamos dizer assim. Dentro dessa linha, dependendo do tamanho ali, a partir de 10 polegadas, eu consigo ter 3 portas Ethernet já de fábrica nela, né? E o legal dessas portas é que eu consigo trabalhar com 2 IPs diferentes. Então tem uma questão de segurança também. Eu consigo dividir a minha rede de TI da minha rede de automação, tá? Então ela funciona dessa forma também, conseguindo trabalhar com 2 redes diferentes, que me permite ter uma maior segurança. E ela também vai ter as diversas certificações ali, tá? Inclusive para área classificada também. Um parênteses aqui dentro dessa linha é que ela tem também a versão voltada para a área alimentícia, tá? Que aí ela vai ter uma proteção IP69 e o frontal dela, diferente das outras, que é o frontalzinho preto, aqui ela vai ter um frontal azul, tá? E a construção dela é toda em aço inox, o que permite ela ser bem mais resistente em questão de produto de limpeza, né, que é utilizado na indústria. Então, os produtos ali que são utilizados para limpar o painel e, consequentemente, a EHM, ela tem essa resistência também aos ácidos ali que são utilizados, tá? Depois a gente tem a linha de Smart, que aí é um conceito diferente de EHM, né? Então, todas as outras EHMs ali são EHMs painel, né? Aqui a gente vai ter alguns acessórios diferentes para diversos modos de fixação dessas EHMs, tá? Então vamos ter ali a opção de 5, 7, 10, 15 e 21 polegadas, mantendo a questão ali do Full HD, da alta resolução. O touchscreen dela também é multi-touch ali capacitivo, e ela vai ter as portas Ethernet, conexão Wi-Fi com opcional do USB e NFC também, tá? A proteção dela, dependendo do acessório de fixação que eu utilizar, eu consigo ter uma proteção IP67 total nela, né? As outras ali eu tenho IP66 somente no frontal. Nessa linha aqui, dependendo do acessório, eu consigo ter um IP67 total nela, tanto no frontal ali quanto na traseira. A CPU dela tem opções de 32 bits, dual core e quad core, tá? Memória de 2 GB. E aqui uma outra diferença é a questão da alimentação. Ela é PoE, então eu tenho tudo por um cabo só, tanto a parte de comunicação dos protocolos ali, quanto a alimentação, vem tudo pelo mesmo cabinho, e aí isso daí consegue diminuir até a questão ali da instalação, né? E os acessórios dela, que eu tenho diversos acessórios de fixação. Então, tem algumas possibilidades aí, dependendo da minha aplicação, formas diferentes de estar fixando essa IHM, tá? O próximo item aqui é o Xware. Ele é o mesmo hardware, assim, praticamente, da linha X700, porém sem a tela física. Então ele vai manter as mesmas características ali de hardware e funcionalidades da linha X700, porém num equipamento muito mais compacto. Então, às vezes eu tenho uma aplicação que necessita dessas funcionalidades que a X700 tem, porém eu não tenho espaço no meu painel. Então eu posso colocar um Xware ali que eu vou ter todas essas funcionalidades com espaço bem reduzido. Mesmo ele não tendo a tela física, dentro do meu software ali na programação, eu consigo desenvolver as telas, né?
e acessar elas via celular, tablet, é, computador, enfim. Então, eu tenho, mesmo ela não tendo a tela física, eu consigo desenvolver essas telas virtuais, tá? E depois vem as games mobile, tá? Então, eu tenho aqui opções de 5, 7 e 10 polegadas. Na tela de 5 polegadas, o meu touchscreen vai ser resistivo, na de 7 e de 10, capacitivo multitouch. As portas Ethernet USB eu tenho em todas elas, e na de 7 e de 10 eu vou ter a 232, 422 e 485 também, tá? Proteção 64 na de 5 e 65 na de 7 e de 10. Aqui são EHMs para aquela aplicação que o operador precisa se movimentar, né, pela máquina ali, mas ele tem que manter o controle, né, na palma da mão ali. Então essas EHMs se encaixam bem, né? Vamos ter a opção de comunicação com cabo de 5 e 10 metros, e tem a opção também de comunicação Wi-Fi sem fio, tá? Na comunicação sem fio ali você vai ter um gateway, né, que fica ali conectado na máquina, e sem fio ele se comunica com as EHMs, tá? Então o operador fica livre ali para se movimentar à vontade pelo chão de fábrica, mantendo o controle ali o tempo todo. O legal dessa opção sem fio é que vão numa situação ali que eu tenho diversas máquinas, né, para o controle ali. Então eu vou ter um gateway em cada máquina, porém eu não preciso ter uma EHM para cada máquina. Então ela consegue mudar a conexão ali com os seus gateways com uma única EHM, né? Então, conforme a necessidade, eu conecto na máquina 1, no gateway 1. Ah, preciso ir para a máquina 3. Então, eu vou lá, conecto na máquina 3, no gateway da máquina 3 e assim por diante. Então, isso reduz bastante o custo final ali para eu ter o controle de todas as minhas máquinas, tá? Falando um pouco das funcionalidades e dos protocolos, né? Então, todos esses itens, né, esses hardwares, são programados pelo software de mobile, tá? Então, isso me permite ali manter as funcionalidades desde a IHM de entrada até a mais top igual para todos, tá? Utilizando o Gmobile. Então, eu tenho ali a parte de interface de TI para um gerenciamento de dados, com uma comunicação direta, né, com os bancos de dados ali. Hoje, os bancos compatíveis são o PostgreSQL, MySQL, o SQLite e o MariaDB. Então, consigo ter uma conexão direta ali, sem necessidade de gateways, né? E fazendo essa troca de dados direto ali com os bancos de dados. Eu tenho a parte também de visualização, do programa ali no Gmobile. Então, além da visualização local ali direto na tela da IHM, eu consigo desenvolver telas web para visualizar isso remotamente pelo browser ali. Eu consigo também ter a visualização via VNC e pelo Gmobile Client, tá? Que é um software que você instala no computador e ele espelha ali as telas que foram programadas na IHM. Então, eu tenho, além da visualização local, eu tenho a possibilidade de ter telas web, VNC e o Gmobile Cloud. E depois eu tenho a parte de controle também, tá? Que é programado pelo Gmobile. Essas EHMs elas possuem um PLC interno, né? Que com uma ativação, com uma licença que é adquirida à parte, isso não é default, é a parte, então eu consigo ativar esse PLC interno que tem dentro da EHM. Então eu ficaria com CLP com EHM incorporada no final das contas, tá? E aí esse controle você pode fazer pelo XPLC ou pelo Codesys, tá? Então eu consigo fazer essa ativação aí também. E depois eu tenho a parte dos protocolos, né? Então, o Gmobile aí tem mais de 60 protocolos na lista ali dele. Então, as EHMs vão conseguir se comunicar aí com praticamente todos os CLPs de mercado, né? E essas EHMs permitem também você ter um multiprotocolo, tá? Dependendo do modelo, você consegue comunicar até 8 protocolos simultâneos. E dentro dele, dentro do Gmobile, tem uma funcionalidade ali chamada Data Transfer. Com essa funcionalidade, você consegue transformar também essas IHMs em um gateway, né? Então, com simples ali cliques, né, eu consigo configurar de qual protocolo, qual tag eu quero enviar para qual protocolo e qual tag. Então, por exemplo, eu quero pegar a tag 2 da minha comunicação Modbus
e disponibilizar esses dados ali na tag 1 do Ethernet IP, tá? Então eu consigo fazer essa funcionalidade aí também de gateway. A HM ela consegue, você pode comunicar até 10.000 tags, né? E no data transfer dessas 1.000 tags você consegue fazer 1.000, tá? Então na questão do gateway ali você consegue até 1.000 tags. Essa funcionalidade juntando ali acho que com os principais protocolos MQTT e OPC-UA permitem, né, que você conecte ali praticamente qualquer máquina, né, na indústria 4.0, tá? Eu vou mudar aqui para o software agora para vocês verem como essa configuração é bem simples, tá? Então, eu já estou aqui no JMobile, né? Então, na lateral dele aqui eu tenho a parte de interfaces. Se eu expandir aqui, ele já me apresenta Database, OPC-UA, Corvine e MQTT. No nosso caso aqui, a gente vai clicar aqui 2 vezes no OPC-UA e aí ele já abre a parte de configuração do OPC-UA, tá? Então, vem aqui e habilito ele. E aí eu tenho as opções aqui dos grupos de tags, tá? Então eu posso definir se eu quero todas as tags ou se eu quero um grupo específico de tags, tá? Então, por exemplo, eu quero mandar somente as tags do meu Ethernet IP via OPC-UA. Então eu marco ali, eu posso habilitar também os alarmes e assim como as tags definir o grupo ali que eu quero desses alarmes. E na parte de baixo aqui eu vou configurando toda a parte de comunicação com o OPC-UA, tá? Parte de segurança, encriptação, autenticação, enfim. Toda a parte de conexão eu configuro aqui nessa parte. De forma bem simples, tá? Assim como no OPC-UA, o MQTT, né? Dou 2 cliques, ele abre aqui também a interface de configuração e ele vai funcionar bem parecido. Então, habilito o MQTT, aí eu digo aqui se eu vou querer os alarmes ou não também. E aqui embaixo eu vou definir se eu quero todas as tags ou se eu quero de algum protocolo específico. Então, no exemplo aqui, eu só quero enviar via MQTT as tags da minha comunicação Modbus. Então, eu marco ela aqui e vou configurando aqui o restante. Então, nessa parte, por exemplo, são tags que eu posso definir para eu ter um feedback da minha conexão, né? Então, eu tenho aqui se está habilitado ou não o meu MQTT, o último erro, mensagens enviadas, o tamanho, enfim, o status. Então, eu consigo ter um feedback também de como está o status da minha comunicação. E vindo mais para baixo é a parte de conexão aqui com o broker, né? Habilitar TLS, questão de certificados, a segurança, o endereço, o ID, enfim, toda a parte aqui do broker. E na última partezinha aqui é onde eu vou configurar os meus tópicos, tá? Então, tanto pub quanto sub, alarmes, eu configuro aqui nessa parte, tá? Os meus tópicos aqui que vão ser enviados. Então, assim, bem tranquilo, né? A parte de configuração aqui do software JMobile. E com isso aqui, praticamente, eu conectando ali, se a minha máquina, mesmo tendo um CLP mais antigo ali, que só tem uma comunicação Modbus, por exemplo, com essas RHMs eu consigo pegar essas informações do Modbus ali e externar isso por uma nuvem, por exemplo, né? Então eu consigo transformar essa máquina ali mais antiga em uma máquina já mais atual com conectividade. Maravilha? Voltando aqui para a apresentação, então, para finalizar, né? Além dessas funcionalidades e protocolos, a Exor tem também o Corvina Cloud, tá? O que é o Corvina Cloud? Ele é um serviço em nuvem que ele é compatível praticamente ali com toda a linha, né, de HMs da Exor e ele permite você ter criação de dashboards e acho que o principal a questão do acesso remoto, tá? Com esse acesso remoto eu consigo todos os equipamentos, né, que são conectados abaixo da minha HM. Então vamos supor que eu tenho uma Smart lá, a HM de entrada ativada no Corvina Cloud. Então tudo que eu conectar abaixo dela via Ethernet, meus CLPs, meus inversores, através do Corvina Cloud eu consigo acessar esses equipamentos para estar fazendo algum tipo de atualização de software, de firmware, uma manutenção, por exemplo. Então, às vezes, dependendo do que for, eu evito, né, um deslocamento até o local ali e através dessa conexão eu consigo estar fazendo esse suporte, né, para o meu cliente, tá? Sem sair ali
do meu escritório. Através do Corvino, então, eu consigo acessar todos esses equipamentos que estão abaixo ali das VHMs, tá? Isso aqui é bem interessante. Um item interessante aqui do Corvina é a questão das licenças. Tem as licenças anuais, mensais, porém ele tem uma licença que eu acho que é a mais interessante, que é a Lifetime, né? Então você paga a licença apenas uma vez, enquanto esse hardware que você habilitar essa licença ele estiver em funcionamento, você não precisa pagar mais por essa licença, né? Então, enquanto o equipamento estiver funcionando, essa licença vai estar ativa para você também, tá? Então, isso daí tem um retorno bem interessante. Para finalizar aqui, é um overview, né, de tudo que essas VHMs podem fazer, né? Todas as conexões ali. Então, tem a parte de aquisição de dados ali através dos protocolos. Eu tenho o meu gerenciamento de dados ali comunicando direto com o banco de dados, visualização com o Gmobile, controle com o Codes XPLC e a parte de integração ali, né, com a PCUA, MQTT, que aí eu posso jogar esses dados para uma nuvem, para um Ellipse ali, e o acesso remoto para manutenção ali, para suporte com o Corvina Cloud, tá? Então são equipamentos bem completos, tá? Desde da linha de entrada ali mais simples até a linha mais top, a gente vai manter ali as características de funcionalidades em todas elas, certo? Pessoal, novamente, queria agradecer a presença de todos aí que acompanharam até o final. Esse vídeo ele vai ficar disponível também depois ali no nosso canal no YouTube, então se surgir alguma dúvida posterior, alguma coisa que for, fique à vontade, comente no vídeo que a gente vai responder lá. Pode entrar em contato também com o pessoal aqui da Call, nesses contatos que estão aparecendo, tá? Fiquem à vontade para nos contatar aí da forma que melhor for. Novamente, obrigado a todos e até a próxima.